Como vocês podem ver, essas tecnologias da Septentrio, elas, a diferença entre o APS 3G e o APS 3, como eu havia dito, são tecnologias de coleta de dados. O APS 3, ele em questão de hardware, os dois são equivalentes. Bom, algumas vantagens dos receptores. É tecnologia de ponta. Como eu havia falado, a Septentrio é uma empresa que atuou no desenvolvimento, na ajuda do desenvolvimento do Galileu. Ela desenvolve OEMs também. Ou seja, em questão de Galileu, ela é a empresa atualmente que possui mais algoritmos patenteados. Alta performance nas condições mais difíceis, que são gerados por esses algoritmos. Versatilidade de escolha para software de pós-processamento de campo. Isso, assim, às vezes, nós indicamos o nosso software, as a Serve, ou o Field Genius, da Microsurvey, para vocês trabalharem. Porém, qualquer software open source de campo trabalha com os receptores altos. Isso é uma vantagem, visto que isso vai da preferência do cliente. E outro detalhe também, que ele gera dados Hynix. Então, ele pode ser processado em qualquer software de escritório. Equipamentos altamente resistentes e robustos. Como eu havia dito, eles são revestidos de Lexan, que é um policarbonato de alto desempenho. Só de curiosidade, o Lexan é utilizado no revestimento de capacetes dos astronautas. Visto isso, assim, qual que é a vantagem do Lexan? Alto desempenho em baixo peso. Com isso, a gente consegue ter em um peso menor do que 1,3 kg o IP67. E opção por todos os módulos RTK integrados em apenas um receptor. Nós podemos ter todos os módulos GSM e o HF integrados no próprio receptor. Outro detalhe também, que uma vantagem, como o Altus APS3 ele trabalha com duas baterias, se uma bateria acaba, você pode retirá-la e colocar outra bateria sem desligar o equipamento. Isso, às vezes, em campo, sua carga está acabando, você deixa uma carregando, tira e coloca outra sem perder seu levantamento. E outro detalhe também, que a memória mínima dele é de 2 GB. Ou então, acabou aquele problema, aquele medo de, ao final do dia, você ter seus dados levantados, você não ter gravado seus dados levantados. Ou seja, ele tem 2 GB de espaço. Isso você consegue ocupar 2 GB de espaço em 6 meses de trabalho direto. E um excelente custo-benefício. Também, ele tem um preço bastante competitivo no mercado. E como vocês viram, é tecnologia de ponta. Bom, passando do Altus para um sistema de mapeamento agora. Vou falar um pouco do Ike GPS. Visto ele assim, ele parece com outros receptores, outros dispositivos de mapeamento. Mas quando eu começar a falar do Altus, vocês vão ver que não existe nenhum outro equipamento no mundo parecido com ele, ainda. E provavelmente não vai ter, que é patenteado. Bom, seguinte. Vou mostrar a situação que gerou a ideia de criação do Ike GPS. Imagina você num safari na África. Você precisa medir, cadastrar aquela árvore. Você precisa da posição, você precisa da posição e de uma foto. Porém, você não pode descer para o seu carro para ir até a árvore. No caso aqui tem um leopardo te impedindo de descer e ir até a árvore para você medir fazer seu cadastro. Como que você vai fazer? Nisso, o Leon Thorberg, que é o criador do Ike GPS e o CEO da Survey Labs, pensou, eu precisaria de um GPS compacto, de um rangefinder. O que é o rangefinder? É um medidor, como se fosse uma trena laser ou mesmo uma estação total, que lê a distância que envia um feixe ao alvo e retorna e te dá a distância com o tempo que esse feixe demorou para retornar. E uma câmera digital. Pensando nesses 3 itens, ele integrou tudo isso em um só equipamento. Surgiu então o Ike GPS. Nos competidores, nós não temos
Nós temos em torno de 2 ou 3 passos para pós-processamento em escritório, coisa que no IKE você não vai precisar, que eu vou explicar por quê. Nós não temos leituras remotas e nem sistemas de fotogrametria. Por quê? O IKE GPS integrado, ele possui uma câmera digital, um medidor laser e um GPS. E, além disso, ainda uma bússola 3D. Você consegue calcular altitude e tudo mais, a partir desses 4 itens integrados. Como que funciona? O IKE GPS, ele te dá a posição em que você está. A partir do momento que você faz a leitura em um alvo, ele possui dispositivos para aumentar a precisão da leitura. A partir do momento que você consegue realizar essa leitura, você tem a distância. O algoritmo interno do IKE GPS calcula com a distância e a sua posição, ele consegue calcular a posição do alvo, sem você precisar chegar até o alvo. Imagina o tanto de aplicações que você gera com essa integração. Com apenas um clique, você captura o alvo, a imagem, localiza a imagem, que ele possui integração com diversos softwares de GIS. Você pode gerar shapefile, KMZ, KML e outros formatos customizáveis e mede. Por quê? Porque com a imagem que ele gera, a foto que ele tira, ela está em escala. Ou seja, tudo que você medir na foto vai te dar o tamanho real. Por exemplo, aqui nós capturamos essa imagem. Se eu determinar 2 pontos na extremidade do estabelecimento até o outro, nós temos a distância. Se nós determinarmos a extremidade inferior até a extremidade superior, nós temos a altura. Ou seja, isso para levantamento cadastral é excelente. Eu vou mostrar algumas aplicações mais à frente para o setor elétrico. Uma vantagem que você tem, como eu já havia falado, integração com software de GIS pós-processamento, os dados que você gera nele, as informações que você coloca nos dados gerados, elas podem ser descarregadas em um shapefile, por exemplo, e você carregar no seu software de GIS. Dentro do equipamento, ainda existem ferramentas que facilitam a medição do alvo. Ou seja, você precisa medir a placa pare. Porém, você quer ela mais precisa, você quer o centro. Você pode dar um zoom e chegar bem próximo do centro com esse alvo. A partir do momento que você lê, as informações são customizáveis. Você pode colocar a placa, algum comentário, isso tudo vai integrado junto no seu shapefile. Ou seja, tudo que você descarregar vai junto com atributos. Aqui vou dar um exemplo de aplicação em cadastro urbano. Nós temos essa imagem. Nessa imagem, nós tiramos a foto de um poste, por exemplo. Esse poste, nós sabemos que aos 0 metros, nós temos aqui ao 0, a base. Se subirmos 5,83 metros, nós podemos marcar aqui. Aqui inicia o cabeamento do sistema de televisão. 1 metro acima, nós temos o sistema de energias. Assim, todas as informações, você pode colocar comentários, o tipo de estrutura do poste, a distância que você está entre o poste, você tem a coordenada do poste, você tem todas as informações em tempo real.